Então vamos lá, gente. Começando mais um Café com Exame. É o nosso segundo e é o Café com Exame em ritmo de carnaval, porque hoje começa o carnaval. E a gente vai falar sobre um assunto muito importante hoje, que é a questão da trombocitose no hemograma. O que acontece? A trombocitopenia, ela é muito mais avaliada e até correlacionada nos casos clínicos pelos veterinários que fazem o atendimento clínico de pequenos animais, né? É meio que sabido quais são as principais causas de trombocitopenia em pacientes, mas muitas vezes a gente percebe que o clínico, ele às vezes pode ter dúvidas em relação ao aumento de plaquetas no hemograma. Então ele é todo trabalhado na questão da trombocitopenia, né? Embora a gente tenha outras causas não tão lembradas na rotina clínica, mas hoje nós falaremos essencialmente de trombocitose, que é o aumento do número de plaquetas no hemograma desse paciente, seja ele de cão, seja ele de gato. Beleza? Então a primeira coisa que a gente tem que pensar, né, é a questão da trombopoiese. A gente vai fazer aqui um rápido resumo sobre a trombopoiese, porque a gente passa a entender melhor as causas, né, e as fisiopatogenias das causas de trombocitose. Então a gente tem que lembrar que nos animais, cão, gato, a plaqueta ela se origina lá da medula óssea, né, de uma célula precursora que a gente chama de megacariócito. Lá nós temos células-tronco, e aí, pela diferenciação, nós podemos formar esses megacariócitos e os fragmentos citoplasmáticos de megacariócitos é que darão origem às plaquetas. Então, a plaqueta, portanto, ela não é exatamente uma célula. Ela é um fragmento celular, ou melhor, um fragmento citoplasmático de um megacariócito, que é uma célula grande. Se a gente for olhar na medula óssea, é a maior célula que nós encontramos lá na medula óssea e, portanto, esse nome faz sentido, megacariócito, porque é uma célula gigante. Por que é uma célula gigante? Porque ela sofre um processo que nós chamamos de endomitose. O que é endomitose? É quando você divide o seu material genético, mas você não divide a célula. Então, ela vai dividindo o seu material genético e vai crescendo. Por isso que a gente percebe que o núcleo dela é bem vasto e o citoplasma ainda maior. Só para vocês terem uma noção, um megacariócito, um único megacariócito, ele pode dar origem de 2.000 a 3.000 plaquetas, tá? Só para vocês entenderem aí como é que ocorre mais ou menos a resposta da formação de plaquetas. E essa megacariopoiese, essa trombopoiese, ela leva em torno de 2 a 10 dias, certo? E lembrando aí, se vocês puderem interagir, a questão da estimulação, né? Quem é o hormônio principal, né, que estimula a produção e a liberação de plaquetas na circulação? Vocês lembram? Vamos lá, Monique. Bom, nós precisamos entender que existe um estímulo. Um beijo, Suzana. Esse estímulo, ele precisa chegar na medula óssea para que haja a informação de que essas células-tronco precisam se diferenciar em megacariócitos e, portanto, gerar aí novas plaquetas, beleza? E esse hormônio, esse estímulo, nada mais é do que a trombopoetina. A trombopoetina, ela é produzida no fígado e também no rim, né? Principalmente no fígado. Tá, mas se você tem um hormônio, qual é o receptor desse hormônio, né? Como é que a trombopoetina vai agir na formação de plaqueta? Bom, nós temos um receptor específico para trombopoetina, que é o que nós chamamos de MPL. Tá? MPL é um receptor que vai estar na membrana de algumas células, a gente vai ver quais, que vão estimular a produção de megacariócitos e, portanto, estimular aí o aumento da produção de plaqueta. Beleza? Esse MPL, que é o receptor de trombopoetina, ele vai estar expresso na membrana de megacariócito, de plaqueta e de células-tronco.
Tá? E faz sentido, porque no megacariócito vai estimular, né, a fragmentação e a liberação de plaquetas. Na plaqueta, existe um mecanismo que a gente chama de sponge theory, né, como vocês quiserem, que é uma autorregulação, um feedback entre plaqueta e trombopoetina, certo? E também temos receptores MPL, que são receptores de trombopoetina, em células-tronco, justamente para essas se diferenciarem em megacariócitos que darão origem às plaquetas. Essa sponge theory é nada mais, nada menos do que uma autorregulação entre a quantidade de plaqueta e a trombopoetina circulante. Ou seja, se eu tenho muita plaqueta, eu não tenho por que ter tanta trombopoetina circulante, certo? E esse receptor MPL, ele vai atuar regulando a quantidade de trombopoetina como? Bom, se eu tenho muita plaqueta, eu tenho muito receptor de trombopoetina. A plaqueta, nada mais, nada menos, vai englobar essa trombopoetina circulante e destruir. Ou seja, se eu tenho muita plaqueta, vai ter muita destruição de trombopoetina. Se eu tenho pouca plaqueta, vai ter pouca destruição de trombopoetina. Ou seja, quanto mais trombopoetina, maior a estimulação de plaqueta. Ou seja, se eu tenho pouca plaqueta, vai ter muita trombopoetina. Se eu tenho muita plaqueta, esse mecanismo autorregulatório vai promover uma diminuição da trombopoetina circulante pela destruição pela própria plaqueta. Beleza? E nós temos outras substâncias ou hormônios e citocinas que influenciam, estimulam a produção de plaquetas, e a gente chega a entender que, de certa forma, a plaqueta reage, né, a uma resposta inflamatória, uma resposta infecciosa, beleza? Por quê? Algumas citocinas, principalmente as interleucinas, elas atuam na produção e liberação de plaquetas na circulação. Entre elas, a interleucina 3, 6, 11, o fator estimulante de colônia granulocítica, monocítica, né? A eritropoetina, alguns trabalhos são conflitantes, mas sugere-se que a eritropoetina ela pode atuar de alguma forma, talvez sinergicamente com a trombopoetina, para o aumento de plaqueta, certo? E também temos aí, como um estimulante da formação de plaqueta, o tal do fator de von Willebrand, certo? Então, não esqueçam que não só a trombopoetina pode atuar na estimulação da proliferação de novas plaquetas, como também interleucinas, né? Por isso que a gente costuma ter uma trombocitose reativa aí diante de processos inflamatórios e infecciosos, certo? Mas a gente vai falar com calma disso. Bom, a primeira coisa que a gente precisa pensar num laudo com trombocitose é a questão da pseudotrombocitose. A gente já ouviu falar em pseudotrombocitopenia, que é a diminuição falsa do número de plaquetas, mas também temos aí também a pseudotrombocitose. O que é a pseudotrombocitose? Como o próprio nome diz, é um aumento no número de plaquetas sem que elas de fato estejam elevadas. Então, o que está sendo contado como plaqueta? Bom, nós temos algumas situações, como por exemplo, hemácias hemolizadas, fragmentos de leucócito. Então, todos esses fragmentos celulares, eles vão ter um tamanho, um volume menor do que a célula de origem. Portanto, a gente sabe que, principalmente em cães, existe uma discrepância entre o tamanho de plaqueta e de hemácia e de leucócito. Então, se você tem um fragmento celular, é possível que esse fragmento ele se encaixe no volume de uma plaqueta. E se você tem muito fragmento celular, esses fragmentos podem ser contados como plaqueta e, portanto, causarem uma pseudotrombocitose. Beijo desde Baqui. Bom, debris celulares de micro-organismos, sejam eles bactérias, protozoários, fungos, esses debris celulares são notificados em alguns artigos como prováveis causas de trombocitose, né, pseudotrombocitose. Em artigos de humanos, já foi correlacionada a quantidade de corpúsculo de Hall-Joly ou Hall-Joly como um fragmento que pode ser contado como plaqueta, certo? Na hora que lisa um eritrócito para sua contagem, acaba liberando esse resquício nuclear de eritrócito, e esse resquício nuclear chamado de corpúsculo de Hall-Joly pode ser contado como plaqueta e, portanto, pode provocar uma pseudotrombocitose, beleza? E como eu falei no Café com o Exame passado, eu falei em uma das postagens sobre o corpúsculo de Heinz. O corpúsculo de Heinz,
ele é provocado por lesão oxidativa. E focando mais na questão das plaquetas, é importante saber que quando você tem uma quantidade muito grande de corpúsculo de Heinz circulante, esses corpúsculos, se desprenderem da plaqueta, da hemácia, perdão, eles podem ser contados como plaqueta, porque eles possuem volume similar ao tamanho de uma plaqueta. Então, esses são os casos de pseudotrombocitose. E então, resumidamente, o que a gente tem aí de alterações que podem provocar contagens falsas aumentadas de plaqueta? Hemácia hemolizada, fragmento de leucócito, debris celulares, corpúsculo de Raul-Joly e corpúsculo de Heinz. Excluiu essa possibilidade? Beleza, vamos partir para o que interessa. Então temos aí, primeiro, a gente precisa lembrar que existem mecanismos fisiológicos que podem elevar a concentração de plaqueta circulante, certo? A principal delas é a contração esplênica. Só para vocês terem uma noção, o baço de um cachorro é capaz de armazenar até 1/3 das plaquetas que nós temos circulantes. Tá? Nós temos uma certa reserva no pulmão, mas a reserva do baço ela é consistente na questão do cão. Do gato nem tanto, porque a reserva do baço é menor. Mas na questão do paciente canino, a quantidade de plaquetas lá dentro do baço pode equivaler a 33% de toda a plaqueta que esse animal tem. Então, numa contração esplênica, você está jogando mais 33% de plaqueta na circulação. Portanto, você pode ter uma trombocitose fisiológica, que nada mais é do que aquela causada por contração esplênica. Temos também os casos, gente, presta atenção nisso, porque é uma das perguntas que a gente costuma fazer para o clínico quando nós observamos uma trombocitose no hemograma, que é o histórico do animal, né? A gente pega uma trombocitose, às vezes até significativa, e a primeira pergunta que a gente faz é: esse animal é esplenectomizado ou foi recentemente esplenectomizado? Ou seja, foi retirado o baço desse paciente recentemente? Porque a esplenectomia pode provocar uma trombocitose justamente porque não tem reserva, né? Não tem o espaço de reserva que o baço proporciona às plaquetas. E essa trombocitose pós-esplenectomia pode permanecer, segundo alguns autores, por até meses, certo? Então é importante você investigar o histórico do animal antes de sugerir qualquer outra causa, até um pouco mais de caráter um pouco mais grave, nesses pacientes, né? Perguntar se é esplenectomizado, se a coleta foi difícil. Por quê? Temos aí o primeiro caso de contração esplênica, o caso da esplenectomia e o caso até de uma administração de epinefrina, né? Porque essa epinefrina, além de provocar a contração esplênica, ela vai desprender as plaquetas lá do pulmão marginal que está localizado no pulmão. Apesar de ser uma baixa reserva, o pulmão ele consegue estocar um pouco de plaqueta durante a administração de epinefrina, além da contração esplênica, nós podemos ter também essa liberação do pulmão marginal dos pulmões, intensificando aí no caso a trombocitose, beleza? Então, temos aí o que falamos sobre a pseudotrombocitose e também a trombocitose fisiológica, tá? São as primeiras situações em que nós temos que pensar no caso de um paciente com trombocitose, ou seja, o aumento de plaquetas circulantes, certo? E aí a gente passa para a trombocitose reativa, né? Eu botei relativa aqui, mas é reativa, tá bom? O que acontece? É uma trombocitose mediada por alguns fatores que estimulam a produção e liberação de plaquetas, certo? A trombocitose reativa, voltando aqui, não é relativa, é reativa, ela ocorre na maioria dos casos de trombocitose nos animais, né? Seja ela causada por uma inflamação / infecção ou por neoplasias de origem não hematopoética, tá bom? Como principais causas aí o carcinoma e o linfoma, pelo menos é o que a literatura considera como principais causas de trombocitose diante de neoplasias não hematopoéticas.
beleza? E por que que a gente tem uma trombocitose reativa diante de casos inflamatórios infecciosos, né? Considerando que essa é a maior causa de trombocitose nos animais, né? Nos pacientes caninos e felinos. Porque mediadores inflamatórios produzidos pelos próprios leucócitos ajudam a estimular a produção e a liberação de plaquetas na circulação, como as interleucinas 3, 6, 11. Nós temos aí também a liberação diante de um processo inflamatório de trombopoetina, eritropoetina. A gente vai discutir melhor a questão da eritropoetina na formação de novas plaquetas, e fatores estimulantes de colônia granulocítica monocítica. Essas citocinas, elas têm toda a capacidade de promover liberação e produção, o estímulo, né, de produção de novas plaquetas. Então, essa trombocitose reativa, ela é uma das principais causas, porque nós temos aí diversos motivos para causas inflamatórias e infecciosas na clínica de pequenos animais. Então, lembrar que processos inflamatórios podem elevar a concentração de plaquetas, beleza? Antes de começar a pensar em algo muito raro, muito drástico, a gente tem que pensar que é um processo, uma resposta inflamatória, né? Nada mais normal do que você poder, né? Não é em todo caso, obviamente, que você vai ter um aumento aí de liberação de plaquetas circulantes, certo? Essas trombocitoses inflamatórias, elas podem ser persistentes ou não, vai depender do comportamento da inflamação e da infecção, né? E aí a gente tem a questão da neoplasia, que estimula o processo inflamatório também, mas temos o caso na questão da trombocitose reativa, que é a questão da trombocitose paraneoplásica, como a Verônica, não é, Vevete? Vevete já está em clima de carnaval, né? Veveta. Eu sempre esqueço, é Verônica, né? Depois você me confirma. Começar do simples, né? Primeiro, investigar a possibilidade de pseudotrombocitose. Depois, verificar a questão fisiológica, tá? A trombocitose provocada por mecanismos fisiológicos. Acertei, né? Que bom. Então, tirando a pseudotrombocitose, trombocitose fisiológica, nós temos aí a trombocitose reativa, que é com certeza a maior causa de trombocitose nesses animais. Temos que considerar, em relação a neoplasias não hematopoéticas, a questão da trombocitose paraneoplásica. Por quê? Existem algumas substâncias, né, produzidas pelo tumor, pela neoplasia, que podem elevar a concentração de plaqueta, né? Como, por exemplo, elevar a concentração de trombopoetina circulante, aumentar a liberação de interleucinas, né? Principalmente interleucina 6, estimulando a produção e liberação de novas plaquetas. Então, depende muito do comportamento paraneoplásico, até porque a plaqueta, ela funciona como um adjuvante aí na questão da metástase, né? Se a gente for olhar alguns artigos, a plaqueta tem uma certa importância na questão da metástase no paciente, porque, resumidamente, parece que algumas células pegam carona com a plaqueta ou até mimetizam o comportamento da plaqueta para que elas consigam acessar o vaso e aí ganhar outros órgãos, beleza? O que a gente precisa entender na questão clínica é que, às vezes, gente, excluindo essas possibilidades que a gente falou acima, o animal não tem nenhuma infecção aparente, uma neoplasia aparente, não teve, não foi esplenectomizado, enfim, a contagem está adequada, pois foi conferida em lâmina. A questão da trombocitose como um primeiro biomarcador de sinal de neoplasia, tá? Uma trombocitose persistente, sem uma causa muito definida, a gente precisa considerar a possibilidade, né, de estar iniciando uma neoplasia. Às vezes, os sinais da neoplasia, eles não ocorrem no paciente, mas já existe uma trombocitose. Então, pode ser um biomarcador importante e interessante aí, na busca pela identificação de alguma neoplasia nesse paciente, beleza? E aí chegamos
na tão discutida trombocitose por deficiência de ferro. Uma coisa é certa, tá bom? Há uma certa consistência entre a associação de anemias por deficiência de ferro e trombocitose. Tanto que, quando há uma resolução da anemia por deficiência de ferro, com suplementação e etc., as plaquetas tendem a voltar aos seus valores normais. Então, o mecanismo que leva a esse comportamento ainda não é totalmente esclarecido. O que se sabe não é envolvido por mecanismo inflamatório, tá? Não é questão de interleucina, etc, certo? O que tem se associado a uma certa discordância entre alguns autores é a questão da eritropoetina liberada, né, diante de uma anemia deficiência por ferro. Parece que há um papel da eritropoetina, seja ele individual ou sinérgico à trombopoetina, que vai estimular a produção de mais plaquetas diante de uma anemia por deficiência de ferro. Tá? Essa questão ainda é muito discutida e a gente levanta um pouco de cautela na hora de falar sobre isso, porque há um certo conflito de literatura, inclusive literaturas recentes. Então tem que ter um certo cuidado na hora da gente afirmar qual é o mecanismo que se propõe diante de uma anemia por deficiência de ferro, naquelas em que nós observamos trombocitose. Beleza? Então, existem trabalhos também correlacionando a concentração de ferritina, né, que são os estoques de ferro, com a relação da produção das plaquetas. Então, é um levantamento também, não há nada muito consistente, mas eu tentei trazer aqui para vocês o que há de mais recente na literatura. Inclusive, ainda tem que ser bastante discutida essa questão da trombocitose por deficiência de ferro, principalmente porque nós não sabemos exatamente qual é o mecanismo, e alguns estudos, inclusive, percebem, né, nas pesquisas, que muitos animais com anemia por deficiência de ferro apresentam também trombocitopenia. Então fica mais difícil ainda entender qual é a causa que leva exatamente à trombocitose diante de uma anemia por deficiência de ferro. Beleza? Então, muito cuidado, não estou batendo martelo para nenhum desses mecanismos que eu disse anteriormente, mas o que eu estou resguardado em que a literatura um pouco mais recente está também levantando como possibilidade, certo? Depois da trombocitose por anemia por deficiência de ferro, nós obviamente não poderíamos deixar de falar sobre a trombocitose induzida por medicação, né? Inclusive, existe uma prática comum entre os clínicos, que é a administração de corticoide para levantar o número de plaquetas. Essa atitude é um pouco questionável, porque parece que o corticoide ele nada mais faz do que aumentar a vida média das plaquetas circulantes. Tá? Não que essas plaquetas estejam ainda com o seu material interno, né? Ou seja, ativadas, porque depois que elas se ativam, elas perdem a função. Então não adianta ter maior concentração de plaquetas se você tem uma queda na produção, porque não adianta elas estarem circulantes, porém afuncionais. Certo? Então é um mecanismo que o pessoal utiliza muito para aumentar a plaqueta, né? Às vezes a trombocitopenia é um único achado e aí faz corticoide para tentar levantar a plaqueta. Bom, e aí hipersegmentação em neutrófilo. Me fala em relação ao que você está falando, em relação ao corticoide. Depois você explica, Verônica, por que você escreveu hipersegmentação em neutrófilos, beleza? Estamos aqui para discutir ao vivo, tá? Preferencialmente. Então é isso, muita gente utiliza o corticoide para aumentar a plaqueta, embora seja questionável essa administração, já que ela nada mais, nada menos faz com que a plaqueta fique mais tempo circulante, embora elas já estejam afuncionais. Ah, sim, o corticoide. O corticoide vai promover a hipersegmentação de neutrófilos, com certeza, né?
Mas primeiro, já puxando aí uma sardinha para hipersegmentação, identificar se aquela amostra é fresca, né? Porque muitas vezes fica lá na geladeira, ou fica mais de 48 horas, ou o veterinário não coloca na geladeira o tubo e acaba hipersegmentando in vitro, né? Mas voltando, isso, o corticoide com certeza vai provocar neutrófilos hipersegmentados. Exatamente, né? Você vai manter mais tempo aquela célula circulante e ela vai envelhecer no próprio vaso, né? E aí nós temos aí a hipersegmentação. No caso das plaquetas, é a questão da vida média aumentada, mas sem função, né? Então não tem muito sentido, né? O que pelo menos é o que a literatura costuma defender, né? Mas temos aí um quimioterápico que ele é muito conhecido por aumentar o número de plaquetas também, e também ele é utilizado para tratamentos de trombocitopenia imunomediada, que é o alcaloide de vinca, né? A vincristina. Ela vai promover a vincristina megacariopoese, ou seja, o precursor da plaqueta vai se elevar pela formação de novos megacariócitos, e também a vincristina ela promove maior fragmentação citoplasmática do megacariócito. O que isso quer dizer? Lembrando que a plaqueta é um resquício, é uma fragmentação do citoplasma do megacariócito, você vai ter maior formação de mais plaquetas, beleza? Existe relação também do sulfato ferroso com aumento de plaqueta, embora o mecanismo não tenha sido muito esclarecido nas literaturas. A questão da eritropoetina, né, administrada, ela parece aumentar o número de plaquetas, mas ainda há discussão na literatura e não sabemos se a eritropoetina sozinha tem essa eficácia no aumento do número de plaquetas, e parece que há uma interação, né, um sinergismo entre a trombopoetina e a eritropoetina, né? Alguns autores relatam a questão de reação cruzada no receptor da trombopoetina pela eritropoetina, mas enfim, o pessoal anda estudando isso aí. A administração de epinefrina, aquilo que a gente já conversou lá, né? Contração do baço, mas lembrando que essa trombocitose, ela tende a ser transitória, né? Porque depois de 1 hora, mais ou menos, nós já voltamos aí com os parâmetros normais, porque o baço já faz aquele relaxamento novamente e aí consegue armazenar aquela quantidade que nós falamos no começo, que é mais ou menos 33% de toda a plaqueta que pelo menos o cão tem no seu organismo, né? O corticoides, acabamos de falar, deixa eu ver o que ela falou, o pessoal usa muito corticoide achando que estimula a medula para produzir plaqueta. Pois é, né? Mas acho que nada adianta aumentar a plaqueta sem achar um mecanismo de trombocitopenia, com certeza, né? Você precisa avaliar isso. E outra coisa, também tem que avaliar a magnitude da trombocitopenia, tá? Porque às vezes você não precisa fazer nada, é só você identificar a causa, né? Essa questão de aumentar a plaqueta é um medo, né, diante do laudo ali com plaqueta baixa, a reação de hemorragia por conta de deficiência de hemostasia primária, mas enfim, né, isso ainda precisa ser discutido. Está tratando o exame e não o paciente, né? E muitas vezes com o exame de máquina é pior ainda, porque você tem uma pseudotrombocitopenia, que é provocada aí principalmente por agregação plaquetária, e o animal entra com tratamento para tratar aquela trombocitose do exame, trombocitopenia do exame, né? Mas enfim, outras medicações que tem por alguns estudos que aumentam a plaqueta circulante, ciprofloxacino e a heparina. Desculpe. Voltei. A heparina de baixo peso molecular, que é utilizada aí em tratamentos antitrombóticos, né, nesses que têm estados de hipercoagulabilidade, enfim, né? Então, essas são as medicações que costumam envolver trombocitose diante da administração, certo? Então, temos também, aí no caso, a trombocitemia, tá? Não vamos falar aqui agora de trombocitose, mas trombocitemia, essencial. O que é a trombocitemia essencial? O que acontece? É uma proliferação sem estímulo, né, primária, da
linhagem megacariocítica, certo? Apesar de ser rara, é importante saber que ela existe, né? Porque a partir de alguns critérios, cabe a você, né, intervir ou não. Quando é que você vai intervir no caso de uma neoplasia de origem megacariocítica, né? Por exemplo, plaquetas acima de 600 mil por mais de um mês apresentando trombopoetina normal. Se a trombopoetina está normal, por que a gente tem tanta plaqueta? Porque está havendo um mecanismo neoplásico de proliferação de megacariócitos, certo? Então, essa trombocitemia essencial é aquela em que não envolve nenhum estímulo, é autoestimulada, né? É uma proliferação independente. Vai ser provocada não só pela linhagem apenas megacariocítica, mas como outras neoplasias mieloproliferativas, como por exemplo a polissemia vera, né? Que aumenta todas as linhagens e acaba aumentando também a questão da plaqueta, mas aí é questão de avaliar não só o exame como um todo, mas também o paciente e outros exames complementares, certo? O que a gente costuma ver nessas trombocitemias essenciais? Você vai ver uma trombocitose, uma hiperplasia megacariocítica lá na medula óssea e normalmente uma concentração de trombopoetina normal, ou seja, não é por estímulo que ela está provocando essa hiperplasia, é um estímulo primário, é dela mesmo, então é considerada uma neoplasia hematopoética. Beleza? Então, apesar de ser rara, é importante a gente considerar dentre os diagnósticos diferenciais, já que nós estamos falando de trombocitose no hemograma. E tudo isso que a gente falou aqui hoje tem a ver com os mecanismos que vão chegar no teu laudo, né, e apresentar um número de plaquetas acima do valor de referência, certo? E nós, só para falar rapidinho, nas consequências da trombocitose, né? É óbvio que se você tem um número muito grande de plaquetas e entendendo que a plaqueta ela tem uma função não só na hemostasia primária, mas ela contém vários grânulos que estimulam também e ajudam o processo da cascata na hemostasia secundária, é importante saber que eventos trombohemorrágicos podem estar presentes, né, dependendo da magnitude não da frequência, né, da constância dessa trombocitose. Certo? Se ela for duradoura, em grande número, ela pode sim provocar eventos trombohemorrágicos. Não? Tá? A intervenção da trombocitose reativa, né, aquela inflamatória, infecciosa, só convém em casos de processos paraneoplásicos, ou seja, aquelas neoplasias que não são de origem hematopoética, mas que estimulam a produção de novas plaquetas. Aí você precisa monitorar sim. Certo? Pela literatura, a trombocitemia essencial, ela deve se lançar mão de alguma intervenção a partir de 1.500.000 plaquetas circulantes, né? Quando você tem certeza que é uma trombocitemia essencial, beleza? E aí você pode utilizar para diminuir a função plaquetária aquelas doses baixas de aspirina, ou diminuir a agregação plaquetária também usando o clopidogrel, né, que está na boca do povo agora, tá? Mas não vim aqui falar sobre a abordagem terapêutica, mas assim, identificação e interpretação da trombocitose no hemograma de pequenos animais, beleza? Então, era esse o conteúdo que a gente tinha especificamente para falar sobre trombocitose. Se alguém tiver uma dúvida agora, que seja maravilhosa essa dúvida mesmo para que a gente possa interagir, já que a live tem por objetivo a participação de vocês, embora vocês já sabem que esse conteúdo vai ficar registrado tanto no Instagram quanto no YouTube. Beleza? Hoje a gente começa o carnaval, teoricamente, então desejar para vocês bom carnaval. Espero que o Café com Exame ele siga como a gente faz toda terça às 8 horas e que vocês possam participar cada dia mais, percam mais a vergonha, ou surgiu dúvida na hora que viu,
o conteúdo gravado, pode entrar em contato e perguntar. A intenção é sempre manter um material aqui de alta qualidade, para que vocês também possam incrementar isso na clínica, no laboratório, enfim, na discussão de caso clínico. Beleza? Então, gostaria de agradecer a Adriele e a Suzaninha, que é uma grande parceira aí, a gente conversa bastante, uma super veterinária lá do Rio de Janeiro, formou comigo, lindeza de pessoa. A Adriele também foi minha aluna, sensacional também. Obrigado pela participação de vocês. E para quem pegou na metade do caminho, a gente vai publicar essa live para que vocês fiquem com o material aí guardado para vocês e no YouTube para aquelas consultas enquanto está trabalhando, enquanto está dirigindo, enquanto está lavando prato. Tá bom?